que satisfação poder estar aqui com você para podermos juntos estudarmos essa matéria que é a melhor matéria de todas, que é direito constitucional. Na aula de hoje nós vamos iniciar a ordem social, ok? Nós vamos falar sobre esse assunto que tem disposição no texto constitucional de forma particularizada, ok? Sabe por quê? Porque esse tema, antes, ele estava junto com a ordem econômica, olha aí, e agora a ordem social está separada, está de forma particularizada. Beleza. Então, quando nós falamos sobre a ordem social, eu acabei de lhe dizer que está de forma particularizada. Por quê? Porque a ordem social está disposta no título, 8 da Constituição Federal, ok? Então, a Constituição Federal, ela é composta de 9 títulos. Nós estamos no penúltimo título, que é o título de fato que dispõe sobre a ordem social. Só que quando nós falamos do título 8, ordem social, você pode estar se perguntando assim, mas o que seria de fato essa ordem social? Quando nós falamos de ordem social, nós estamos falando de um gênero. E esse gênero tem várias espécies, ok? Então, é um gênero do qual decorrem algumas, ou como eu acabei de lhe dizer, várias espécies. E nós precisamos conhecer quais são essas espécies. Por esse motivo, eu lhe convido para nós olharmos aqui agora na tela. Eu quero te chamar para você olhar aí na sua tela, porque eu trouxe quais são as espécies de ordem social, né? Porque ordem é um gênero e as espécies é o que eu vou trazer aqui para você. Joga na tela aí, Wagner, por gentileza. Olha lá, quando eu falo de ordem social, eu estou falando de... Deixa eu mudar aqui para a canetinha. Eu estou falando de seguridade social, eu estou falando de educação, estou falando de cultura, desporto, ciência e tecnologia e agora inovação, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente e idoso e, por fim, índios, ok? Isso é ordem social. Vem comigo, Wagner. É verdade que alguns doutrinadores, né, criticam essa classificação e dizem, olha, determinados assuntos aí, né, desses que eu acabei de lhe apresentar, não tem nada de social, mas estão aí, a gente chama, né, de ordem social. Beleza, agora eu quero lhe chamar para nós começarmos a tratar de um dos assuntos que integram a ordem social. E qual seria ele? Eu estou falando agora, da educação, ok? Educação. Senhoras e senhores, quando nós falamos de educação, o que é que nós precisamos lembrar quando falamos de educação? A primeira coisa, educação é direito social, ok? É direito social. Direito social esse que está disposto lá no artigo 6º, lá no início da Constituição, lá no início do título 2, que dispõe sobre direitos e garantias fundamentais. Então, além de ser um direito social, é direito, ou melhor, é espécie de direito fundamental. Beleza! Olhe, você há de convir que esse direito social, por nome educação, é um direito super, mega, hiper importante. Por quê? É através da educação que nós mudamos a vida de pessoas. É através da educação que nós deixamos de ser um Maria vai com as outras, ou um José, um João, João vai com outros, e passamos a pensar, passamos a raciocinar.
deixamos, né, de ter aqui uma venda de olhar e que nos permite só olhar para frente e quando nós estudamos, quando nós adquirimos educação, nós passamos a ter uma visão um pouco mais ampla, ok? E direito à educação, você também lembra que é espécie de, segunda geração de direitos fundamentais, ok? Lá na teoria geral dos direitos fundamentais, se você estudou comigo, você lembra que eu lhe disse, olha, a segunda geração de direitos, ela proporciona o quê? Igualdade. E aí eu desdobrei essa igualdade lhe falando que ali tem direitos sociais, econômicos e culturais. E os sociais, eu vou desdobrar no artigo 6º, um deles é a educação, ok? Só que agora nós saímos lá do direito social lato sensu, artigo 6º, e voltamos aqui para o artigo 205. Porque é no artigo 205 que nós vamos encontrar a disposição na ordem social sobre a educação, ok? Jogue na tela, Wagner, por gentileza. Jogue na tela. Olha lá, olha lá. Quando nós falamos de educação na ordem social, eu preciso entender que a educação, direito de todos, e dever do Estado e da família, atente-se a isso, porque daqui a pouco vai lhe fazer sentido. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Opa! Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Beleza, então vem comigo agora, Wagner, vem comigo, Nós vimos aqui, cadê o canetão? Isso. Nós vimos aqui que a educação, ela é direito de todos. Beleza. Mas nós vimos também que a educação é dever do Estado, mas também da família e da família. Então, além do Estado ter o dever de proporcionar educação, a família, conforme nós vimos aqui, também tem o dever de levar, de proporcionar educação para os membros da sua família, em especial os pais em relação aos filhos. Mas eu quero lhe chamar a atenção agora aqui para o dever estatal, ok? Então nós vimos que é dever do Estado proporcionar educação. Dever do Estado, mas você sabe que também da família. Da família eu vou falar daqui a pouco. Mas aqui do Estado, eu quero chamar a sua atenção em alguns percentuais de investimento na área da educação. O legislador constituinte, o constituinte foi tão feliz em pensar que a educação é a mola propulsora para a mudança de vida, que disse, olha, a União, vem comigo, a União deverá reservar um percentual da arrecadação de impostos para investir na educação de, no mínimo, 18%, ok? E os estados, estados, DF e municípios, quanto que eles devem reservar, no mínimo, para investir nesse direito social que está aqui disposto dentro da ordem social? Aqui, o percentual já é um pouco maior. 25%. Então, primeira questão de prova.
o examinador vai fazer a troca, dizer que a União deve investir no mínimo 25 e os estados, DF e município 18. E você, se não tivesse estudado conosco, poderia errar porque você ia pensar, pô, a União é um ente maior, né? Tem mais grana, então deve investir mais. Não, o texto constitucional trabalhou de uma outra forma, por uma outra visão, e você vai entender agora. Sabe por quê? Ele trouxe que a União investe, entre aspas, menos e os estados, municípios e o Distrito Federal, mais. Mas você precisa entender que esse dever do Estado, ele é analisado também sob a ótica do que cada estado ou cada ente qual será a sua área de atuação? Então, haverá uma atuação por parte do Estado de forma prioritária, tá? Então, atente-se a isso, prioritariamente. Aqui eu não vou falar, nesse momento, da União. Eu vou falar tão somente, do Estado e dos municípios. Por quê? Quando eu falar de estados, eu vou lhe dizer que os estados vão atuar prioritariamente, atenção, no ensino fundamental e no ensino, médio, ok? Atente-se a isso. Já os municípios, senhoras e senhores, já os municípios atuarão prioritariamente. Onde? Eles atuarão aqui, município, no ensino fundamental e aqui, no ensino infantil. Ok? Então, atente-se a essa classificação, porque o seu examinador pode brincar com você aqui. Então, União vai ser, no mínimo, 18% de investimento, Estado e DF e municípios, no mínimo 25%. Lembre-se, município é aquela, sabe, aquela atuação na fase inicial da vida escolar. Você provavelmente conhece, né, algum CEMEI, EMEI, eu não lembro como vai ser a nomenclatura aí no seu município, mas esses ambientes escolares para a educação infantil. Você vê isso nos municípios. Por quê? Porque prioritariamente é a atuação no ensino infantil. Ensino fundamental também, mas os estados atuam no médio. Beleza? Atente-se a isso, porque isso daí é questão de prova certeza. Mas vem cá. Nós precisamos aqui, para fins de resolução de questões, porque é o que de fato lhe interessa, uma vez se você quiser se tornar-se bacharel em Direito, você ia para a faculdade, né? Não fazer o curso aqui comigo, tá? Vamos lá. Quando nós falamos de resolução de provas, nós precisamos pegar aqueles textos que o examinador mais gosta. Olha lá. Dentro da ordem social, no aspecto educação, 2 artigos você tem que tomar cuidado. É o 206 e o 208. Esses dois você tem que estar, afiado. Por quê? O 206 vai falar dos princípios, ok? Princípios. Então, vou apagar aqui. Cadê o apagador? Tá aqui. Vou apagar aqui e vou trazer, a partir de agora, algumas questões a respeito de princípios que vão orientar a ordem social quanto ao aspecto da educação. Então, princípios, ok? Disposição do artigo 206 de leitura obrigatória pelo senhor. Quando nós fizermos questões, você vai ver a cobrança constante do examinador a respeito do 206 e do 208. Vamos ler? Joga na tela, Wagner. É um textinho um pouco grande, mas vamos fazer a leitura. Olha lá. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios,
ok? O que são princípios? São fundamentos, é a base, né? Aquilo que é o básico, beleza? Lemos: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Olha a disposição do inciso 4. Atenção a ela. É questão de prova. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ok? Atenção a esse inciso 4. Depois, 5. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, das redes públicas. Gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial. Olha aqui, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. E, por fim, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Vem comigo, Wagner, vem comigo, vem comigo. Ó, o primeiro princípio que eu quero trabalhar com vocês aqui é o que está disposto no inciso 4, ok? O que está disposto no inciso 4 é a gratuidade do ensino. Você lembra que o direito à educação é um direito social, é um direito de segunda geração que, por ser assim, é um direito de prestação positiva que proporciona a igualdade. Logo, para proporcionar a igualdade, principalmente aqueles que estão, né, em uma situação mais ruim do que a nossa, é necessário que eu proporcione ensino de forma gratuita a todos. Por quê? Porque se o ensino fosse pago, talvez a igualdade pretendida na segunda geração não fosse alcançada. Porque com o preço das coisas que estão hoje, não é possível, né, que, por exemplo, uma família, o cara lá que ganha lá, a mulher, ele ganha um salário mínimo, a mulher ganha um salário mínimo, tem escola de menino para pagar, tem aluguel, comida, mil e uma coisa. Você acha que ele vai ter como pagar essa escola? Dificilmente. Baseado nisso, o que aconteceria? A criança ficaria sem estudar. Contudo, não é esse o ideal constitucional. Por isso que é a gratuidade do ensino. Só que atente-se, o texto do artigo 206 disse que essa gratuidade é aonde, ó, em estabelecimentos oficiais. O que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer que o ensino gratuito será em estabelecimentos oficiais do Estado, é do poder público. Por quê? Porque, ó, o ensino, a educação também foi disponibilizada à iniciativa privada. Ou seja, é possível haver, e como há, escolas privadas, escolas particulares. E lá na escola particular não predomina a gratuidade do ensino. É verdade que há bolsas, mas a regra lá não é ser gratuito, a regra lá é ser o quê? Pago. Então, leia-se que essa gratuidade é para estabelecimentos oficiais. E aí, partindo disso, eu trouxe aqui para você uma súmula vinculante. Ó, súmula vinculante tem que conhecer, tá? É aquilo que é vindo lá do Supremo Tribunal Federal, é um entendimento vinculante do Supremo, né, que se aplica a toda a administração pública direta e indireta e a outros tribunais, ok? E que você tem que saber. Joga na tela aí, Wagner. Olha lá.
a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas, você está lendo aqui universidade pública, mas é como se fosse, né, o sentido aqui é de ser em estabelecimentos oficiais. Viola o disposto no artigo, 206.4 da Constituição Federal. Então vem comigo, Wagner, vem comigo. A regra, senhoras e senhores, é que se o estabelecimento é do Estado, estabelecimento de ensino, a regra é ser gratuito, ok? Então, no município, no Estado, no DF e na União, universidades federais, por exemplo, não pode cobrar taxa de matrícula, não pode cobrar mensalidade, ok? Mas daqui a pouco, velho, eu vou trazer um bizu fortíssimo para você, que você vai ficar de boca aberta, de queixo caído. Aguenta aí, tá? Porque você já sabe a regra, mas eu vou lhe trazer uma exceção violenta que você vai ficar de cabelo em pé, tá bom? Então, entendido isso daí, morto e enterrado. Vem comigo, Wagner, permanece comigo. O ponto agora é o inciso 8. Inciso 8 do texto que nós estávamos lendo aqui, que é o artigo 206. O inciso 8 falou sobre o quê? Piso salarial nacional. Piso salarial nacional. Velho, se você quer ter uma educação de qualidade, você tem que valorizar os profissionais que proporcionam esse conhecimento, essas informações. E para isso, você tem que ter dignidade salarial. E você há de convir que no Estado brasileiro, né, isso não é uma prática comum, não é uma prática mesmo. Teoricamente, nós temos, mas o salário do professor, olha, deixa muito a desejar, né? Todos os profissionais passam pela mão de um professor. Essa deveria ser a categoria mais valorizada, porque é a partir dela que todas as outras profissões elas surgem, ok? Piso salarial, nacional. Como é nacional, o texto disse que depende de uma lei, ok? E essa lei aqui não é qualquer lei, é uma lei federal. Mas por que federal? É federal para dar, né, o mínimo de isonomia, ok? No âmbito da legislação infraconstitucional, que é aquilo que está fora da Constituição, nós temos algumas normas que tentam tornar isso aqui uma prática, ok? Então não vou adentrar no mérito, mas saiba que existe essas normas, essa lei, para tentar proporcionar esse piso salarial nacional, tá bom? Então, fica atento a isso, fica atento, porque é questão de prova, beleza? Vencido essa primeira etapa, que são os princípios, lhe convido agora para ir para outra parada, e é uma parada, Wagner, pesada, viu? Pesada. Agora, menino, vai sair aqui alguns questionamentos, algumas discussões que foram parar no Supremo, velho. Foram parar no Supremo e o Supremo teve que se virar nos 30 para resolver as pendengas, tá? Mas resolveu. Só que você sabe que quando chega no Supremo que ele resolve, isso se torna o quê? Questões, ok? E é por isso que nós vamos trabalhar essas questões agora. Lembra, senhoras e senhores, que eu lhe disse que 2 artigos, eles precisam estar na sua cabeça a respeito aqui da ordem social quanto à educação. E eu lhe disse que era o 206, né? Um deles. O outro é o 208. O 208, artigo 208, ok? Vou colocar o RT aqui para não dificultar. Artigo, tudo da Constituição, tá? Nesse momento. Artigo 208. É de leitura obrigatória. Contudo, do artigo 208, há alguns desdobramentos. Há algumas questões de prova e que você precisa estar atento, ok? Eu trouxe aqui, Wagner, 4 pontos. Jogue ali para mim.
aqui para a gente fazer aquele pente fino. Olha lá. Das garantias, eu vou trazer essas 4 discussões que estarão na sua prova, velho. Eu profetizo isso e eu digo para você que você vai brocar nessa prova, tá legal? Eu tenho certeza disso. Ó, 4 pontos. Vem comigo agora, Wagner. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá. Vamos ler o artigo 208. Vou começar e não vou conseguir terminar nesse bloco. Vou para o próximo bloco, tá bom? Vamos ler pelo menos? Olha lá, joga na tela, por gentileza. Lemos assim. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Senhoras e senhores, atenção. Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então vem comigo, ó. Ó, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Já vou contar a história para você de minha mãe, viu? Progressiva universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, que essa terminologia não é mais aceita, né? Hoje é pessoa com deficiência e ponto final, preferencialmente na rede regular de ensino, educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade, atenção a esses pontos, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. E aqui vai alguns pontos que pode estar na tua prova. Ó. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, ok? Já te explico. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. E, por fim, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Vem comigo, Wagner, vem comigo. Então, vamos lá, ó. Vamos aqui iniciar. Presta atenção. Nós vimos aqui no inciso número 1, ó, o inciso número 1, que a educação é obrigação, ó, é obrigatória. Mas ela é obrigatória quando? Quando é obrigatória e gratuita quando? Ó, qual é o marco inicial? Ó, dos 4 anos aos 17 anos, ok? Ela é obrigatória e vou colocar aqui, ó, e gratuita, ok? E gratuita. Beleza. Só que aí vai o teu examinador miserável e diz assim, olha, a educação ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Contudo, para aqueles que não puderam estudar durante esse período, a ele será pago. Ó o dedinho, tá errado. Por quê? O texto disse que é assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que nela não tiveram acesso na idade própria. Lembra que eu lhe falei sobre minha mãe? Minha mãe foi concluir o fundamental e o médio já com mais de 50 anos, Wagner. A coroa trabalhava o dia inteiro em pé e aí chegava do trabalho, ia para a escola de noite, ok? Sofrendo ali, ó, cansada, com sono, mas eu disse para ela, permaneça, continue, o que eu puder fazer para lhe ajudar, vou fazer. O que eu pude fazer, eu fiz. E graças a Deus, minha mãe se formou gratuitamente na escola em que eu me formei no ensino médio, ok? Olha que satisfação para mim ter a minha mãe agora formada no ensino médio. Não é grande coisa hoje o ensino médio, mas para minha mãe que não tinha nada, meus amigos, olha, é um grande passo,
ok? Então, atenção a esse ponto. Só que daí nós precisamos começar a entender alguns pontos aqui que são assuntos de prova. Olha lá, vem comigo aqui, ó. Vou fazer, tá? Um asterisco em vermelho. Porque essa regra aqui, ó, de ser que a educação é obrigatória e gratuita para a galera de 4 a 17 anos, o texto disse que é um direito público subjetivo. O que é um direito público subjetivo? É aquele direito que, se não for efetivado pela administração pública, pelo Estado, pelo poder público, eu posso ir ao Poder Judiciário e requerer que o Judiciário obrigue a administração direta, né, geralmente, a cumprir com esse dever, que é o dever de uma educação gratuita, ok? Então, quando o texto fala aqui que é um direito público subjetivo, é isso que o texto está querendo dizer. Só que eu acho que dá tempo eu falar esse ponto aqui. Wagner, você lembra que eu falei lá atrás que a educação, ela tem, assim, a amplitude, ela está entre estados e municípios, no sentido de estado, educação fundamental e médio. Municípios, educação fundamental e educação infantil. E eu lhe falei sobre, eu lhe disse, olha, não vou falar da união agora, mas chegou a hora de falar sobre a união, ok? Vamos falar aqui sobre a união, ó, outro ponto, presta atenção, tá? Vamos lá. A união tem atuado de forma mais constante nas universidades públicas, né? Universidades federais. E aí vem um detalhe, mas isso não se aplica tão somente à União. Isso se aplica também a qualquer ente que tenha um curso ali que, por exemplo, seja de graduação. Então, vamos lá. O texto falou que não pode cobrar, ou seja, que o ensino é gratuito. Mas qual é o ensino gratuito? O que é a gratuidade? Ó, gratuidade até a graduação. O que eu estou a dizer com isso? Que a garantia de uma educação gratuita, ela vai e é direito público subjetivo até a graduação, até alcançar o nível superior. E nós vimos que é baseado no mérito, ok? Beleza. Só que daí foram questionar por que uma instituição estava cobrando mensalidade na especialização, na pós-graduação. E disseram, ei, para tudo! A Constituição garante gratuidade na educação. Como que uma universidade pública vai cobrar na especialização, na pós? Isso é inadmissível, isso é inconstitucional. Chegou lá, menino, e questionaram sobre a possibilidade de se cobrar mensalidade na especialização, ó, mensalidade. E sabe qual foi a resposta do Supremo? Espante-se agora, espante-se. Olhe lá. Isso foi disposto no informativo, tá? 862 do Supremo. Olha lá. Deixa eu ver aqui, tá? Tá no amarelo. Ó, vou marcar. A garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta, não impede a cobrança por universidades públicas de mensalidade onde? Em cursos de especialização. Vem comigo, Wagner, vem comigo, porque isso é lindo demais. Preste atenção. Regra. Até a graduação, ok? Bacharel ou licenciatura, o ensino é gratuito, não pode cobrar, exceto se for
na escola privada. Aí é outra conversa. Mas em, por exemplo, universidades públicas, não posso cobrar mensalidade nem taxa de matrícula. Onde? Na graduação. Mas na pós, o Supremo disse que pode. E aí surge a pergunta, ei, por que lá na graduação não pode e na pós pode? Não é a mesma coisa? O Supremo entende que não. O Supremo entende, ó, nesse informativo aqui, que originou-se, né, do caso de um recurso extraordinário, o Supremo disse que ensino, pesquisa e extensão é diferente do ensino necessário para a graduação. Baseado nisso, no caso, a pós-graduação, seria o quê? Pesquisa ou extensão. Então, nesse caso, é permitido a cobrança. E aí, o que você achou? Olhe, o que importa é o que o Supremo acha, não o que nós achamos, ok? Então, ó, regra, graduação não pode cobrar mensalidade, mas pós, que é especialização, pode, beleza? E as outras também, né? Pós e todas as outras que vierem acima. Legal? Acabamos de falar que na graduação, universidades públicas, não é possível, não é permitido, não é constitucional a cobrança de mensalidades, a cobrança de taxa de matrícula. Contudo, sendo curso de especialização, pós-mestrado, doutorado e afins, pode, beleza? Mas tem uma outra coisa. Ó, na gratuidade do ensino, o que é que nós precisamos falar ainda? Eu falei para vocês, senhoras e senhores, que era em estabelecimentos oficiais, ok? E aí eu lhe disse que esses estabelecimentos oficiais são aqueles estabelecimentos, aqueles colégios, escolas, que são do poder público, da União, do Estado, do DF, do município, né, do Distrito Federal. Mas tem um bizu aqui, velho, que, olha, você precisa ter conhecimento. Preste atenção. Você já ouviu falar nos colégios militares, ok? Os propriamente ditos, aqueles colégios que são do Exército, colégios que são da Polícia Militar, enfim, colégios militares. Pergunto, nos colégios militares, pode cobrar mensalidade? Sim ou não? A gratuidade do ensino se aplica lá? Não. Sabe por quê? Olha o que diz o Supremo. Rapaz, o Supremo bota pra rachar mesmo, velho. Olha lá, ó. Não viola a Constituição Federal. Não. A cobrança de contribuição. Ó, olha que tipo de contribuição, Wagner. Obrigatória, viu? É uma contribuição obrigatória dos alunos matriculados nos colégios militares do Exército Brasileiro. Os colégios militares apresentam peculiaridades que fazem com que eles sejam instituições diferentes, ó, dos estabelecimentos oficiais de ensino, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. Podem, assim, ser qualificados como instituições educacionais sui generis. A cota mensal escolar exigida nos colégios militares não representa ofensa à regra constitucional de gratuidade do ensino público, uma vez que não há violação ao núcleo de intangibilidade do direito fundamental à educação. Por fim, deve-se esclarecer que esse valor cobrado dos alunos para o custeio das atividades do Sistema Colégio Militar do Brasil não possui natureza tributária, ou seja, não é tributário. Ó, logo, é válida a sua instituição por meio de atos infralegais. Portanto, são válidos os artigos 82 e 83 da portaria do Comando do Exército, ok? Vem comigo, Wagner, vem comigo. Então, ó, se ligue. Gratuidade do ensino, estabelecimentos oficiais que são aqueles do poder público, mas não se aplica ao colégio, ou melhor, aos colégios militares. Pegou? Anotou? Vai brocar.
Garanto. É sucesso, pai. Maravilha. Mas vem comigo agora. Vem comigo, vem comigo. Ó, nós falamos ainda sobre outras garantias lá no 208. E a outra garantia é sobre a educação infantil. Você lembra o que nós falamos lá sobre a educação infantil? O que nós falamos sobre a creche? Ó, creche até que idade? 5 aninhos. Então, ó, vou jogar aqui na tela e vamos considerar algumas coisinhas, viu? Ó, educação infantil. Show do milhão. Vem comigo. Ó, senhoras e senhores, preste atenção. Você há de convir que há algumas senhoras que, se ela não colocar a criança na creche, ela não consegue trabalhar. Consequentemente, ela não consegue sustentar a casa, ela não consegue cuidar dessa criança, ok? Por quê? Porque ela precisa trabalhar. Sem trabalho não há condições, não há dinheiro. Beleza. Mas muitas vezes, quando essa dona de casa, essa senhora, chega lá para matricular a criancinha na creche, para a criança ficar lá durante o período em que ela trabalha, dói o coração da mãe? Dói. Mas muitas vezes é a única opção para ela. Chega lá, a diretora diz, olha, eu lamento muito, mas a senhora não vai poder matriculá-la. Por quê? Porque não tem vaga. E aí, pai, como é que faz? Aí a mulher às vezes perde o emprego, aí vive numa situação, né, de hipossuficiência, de miséria muitas vezes. Só que, preste atenção, o Estado tem o dever de proporcionar vaga na creche. É dever, é garantia constitucional. E olha aqui a disposição que o Supremo Tribunal Federal trouxe em um recurso extraordinário por número 956.475. Qualquer dúvida, confira depois. Jogue na tela, Wagner. Olha aí, poderoso, o que diz. Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições, obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem de maneira concreta em favor das crianças de até 5 anos, ok? O efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, apta a frustrar injustamente por inércia o integral adimplemento pelo poder público de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição. Olha aqui, pelo poder público, prestação estatal que lhe impôs o próprio texto de quem? Da CF. Então, o gestor público não pode, vem comigo, Wagner, não pode se omitir em garantir a vaga para a criança de até 5 anos na creche. O que eu estou querendo lhe dizer com isso? Olha aqui. Poder judiciário pode obrigar, entre aspas, município providenciar vagas em creches para as crianças de até 5 anos, ok? Então, está aqui. Isso aqui não é mandamento meu, não é mandamento do Poder Judiciário, isso é mandamento da Constituição. E ai do senhor gestor que não cumpra, que por omissão governamental, por inércia, não venha adimplir a prestação estatal. O texto disse que quem determinou não foi o gestor, e sim o constituinte originário, o dono de tudo, o todo-poderoso. Ok? Então, Wagner, educação infantil está resolvida. Mas não acabou, porque eu lhe disse que eram 4 paradas. Olha lá, letra C. Wagner, essa aqui vai tirar, né, pica-pau do oco. Olha aqui, venha. A letra C, eu coloquei ali, cadê? Vou botar aqui, C.
eu coloquei entre parênteses o impossibilidade de ensino domiciliar. De ensino, educação domiciliar. Vem cá, vamos construir o pensamento juntos? Vamos construir? Se liga, se liga, se liga. Vem cá. Nós vimos que a educação é direito de todos. Lembra disso, Wagner? Lembra que é dever de quem? Ó, dever do Estado, mas também da família. E eu lhe disse especialmente pais em relação aos filhos. Então, a regra constitucional é que o Estado, vamos começar, o Estado precisa criar um estabelecimento de ensino para recepcionar essas crianças. Precisa prover alimentação, precisa prover transporte, ter professor, uma estrutura. O pai, por um outro lado, os pais precisam matricular essa criança no estabelecimento, porque é dever dele proporcionar educação. Caso esse pai não faça isso, ele poderá responder por um crime. Abandono intelectual, texto do Código Penal. Senhoras e senhores, friso que já vi pessoas sendo condenadas por abandono intelectual. Uma conhecida minha, né, o filho não estudava, virou, né, um bandidinho, coitado, e não queria estudar, a mãe não tinha mais rédea. Ao fim, a mãe ainda foi condenada. Olha que loucura, mas é assim, é a verdade. Sabe por quê? Porque é obrigação, é dever da família, dos pais, proporcionar educação. Beleza! Mas, por um outro lado, há aqueles que pensam assim, essa escola não vai ao encontro dos meus ideais, das minhas ideologias, das ideologias da minha família. Esta escola prega ideologia de gênero, menino com menino, menina com menina, homem com homem, uma loucura! Logo, eu não acredito nisso e não quero que meu filho participe disso. Então, sou professor, eu estou criando um cenário. Sou professor, minha esposa é formada em pedagogia e nós vamos educar esta criança aqui. Vamos ensinar a ler, vamos ensinar a escrever, fazer todas as operações matemáticas, ensinar filosofia, química, até esse menino estar formado. A pergunta que eu lhe faço é, pode? E aí, bebê? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Ó, ou impossível ou possível o ensino domiciliar, o homeschooling. Ó, falando até inglês agora, Wagner, que loucura. Né? E você que talvez é formado em inglês está rindo da minha cara. Esse animal não sabe falar, mas desculpa, um dia eu chegarei lá. Muito bem, e aí a pergunta é, pode ou não pode? Depende. Como que nós vamos entender isso aqui? Preste atenção. Isso foi parar lá no Supremo Tribunal, certo? STF foi parar a história lá. E qual foi a decisão? Né? Muita discussão sobre o tema, mas a tese que prevaleceu foi a seguinte. Olha aqui, ó. Qual é a resposta? Qual foi a tese? Vamos lá. Ó. Tese. A tese é que a Constituição Federal de 1988 não proíbe, ok? Não há a proibição ao ensino domiciliar, ao homeschool, à educação familiar. Não há essa proibição, você não encontrará no texto. Contudo, para se livrar de responder por um abandono intelectual, por se livrar de descumprir o dever de proporcionar educação à criança, ao filho, o Supremo elencou que a Constituição Federal não proíbe, mas, ó, deve
existir, deve haver lei regulamentando. Ou seja, para poder exercer a educação domiciliar, não basta a CF não proibir. Deve existir uma lei que regulamente, que autorize, que garanta esse suposto direito, ok? Eu tenho as minhas reservas, não tenho ainda opinião formada, mas, por ora, penso que a convivência com outras crianças, né, o ambiente escolar, por mais que tenha pontos negativos, porém isso sempre existirá, até na igreja tem, é importante para a formação da criança. Eu que tenho filho, você que tem filho, sabe que não dá para criar nosso filho dentro de uma bolha. Porque no dia que ele sair, ele vai ser um Zé, um coitado, né? Vai ser um João Ninguém, né? Um bobão. Então, lá em casa mesmo, eu tenho 2 meninos. Eu digo, ó, vire homem, rapaz. E assim, tento, né, com amor e carinho, mas mostrar para eles que o mundo lá fora é puxado. Legal? Mas essa é a minha opinião. Para fins de prova, você leva. A CF não proíbe, mas tem que existir lei. Beleza? Então, ó, fechando aqui, CF não proíbe e tem que ter lei. Beleza. Vamos encerrar isso aqui? Vamos encerrar, Wagner? Vamos falar de um negócio agora, velho do céu. Isso aqui vai dar bafafá. Quer ver? Se prepare, se prepare. Ó, Wagner, se ligue. Ensino religioso, Wagner. Ensino religioso. Religioso. Vamos lá? Vamos estabelecer algumas regras. Em primeiro lugar, eu sou cristão. Não tenho problema com nenhuma outra religião. E não estou aqui para defender a minha fé, a minha forma de pensar. Não, eu estou aqui para falar de direito constitucional. Tudo bem? Minhas opiniões deixei lá fora, hora ou outra eu posso trazer, mas eu te apresento que é a minha opinião e que isso não prevalece. Tudo bem? Muito bem. Vamos entender o texto constitucional? Olha lá. Qual é a realidade constitucional? A realidade constitucional é que a Constituição Federal de 88 diz que nós somos um Estado, ó, laico. O que é ser um Estado laico? Significa dizer que o Brasil não tem uma religião oficial. Então, a Constituição de 88, assim como todas as outras, com exceção a de 1824, não estabeleceu uma religião oficial no Brasil. Em 1824, era a religião católica apostólica romana, ok? Mas depois, 91 para frente, não temos mais uma religião oficial. Então, o Estado é laico. Por esse motivo, ele respeita todas as religiões. Então, há um respeito à religião de matriz africana, à religião católica, ao protestante, à umbanda, ao espírita, qualquer um, ok? Você tem direito de exercer a sua religião, o seu local de culto é protegido, tem garantia constitucional, beleza? Tanto é que a Constituição valoriza tanto a religião que no artigo 5º, inciso 8º, o que ela estabeleceu? Liberdade religiosa, dizendo que ninguém será privado de direitos por motivo de religião. Lembra disso? Beleza. Aí surge um questionamento. Qual é o questionamento? É possível ensino religioso dentro dos estabelecimentos oficiais de ensino no Brasil? É possível ensino de religião no colégio estadual aí da sua rua? Na escola do seu filho, onde ele estuda? Sim ou não? Aí vamos responder. Então vamos lá, ó. É possível o ensino religioso? Pera lá, deixa eu vir para cá, Wagner, que aí fica mais fácil. Ó, ainda na letra D. É possível o ensino religioso. Tá pegando aqui, Wagner?
tá? É possível o ensino religioso? O que você vai levar para a prova? Ó, sim, sim, mas de matrícula na disciplina, mas de matrícula facultativa. Então, ó, é plenamente possível que o colégio, que a escola, disponha de uma matéria lá, ó, ensino religioso. Show. Os alunos são obrigados a se matricular? Não. Por quê? O texto tá lá na Constituição. Disse que é, ó, facultativo. Ou seja, se matricula quem quer. Vai fazer parte do horário ali dentro da grade curricular? Sim. Mas, vai quem quer. Beleza. Wagner, se ligue. Aí surge uma pergunta. Pode ser confessional? Nós já sabemos que pode ter o ensino religioso. Mas esse ensino pode ser confessional? O que é isso, professor? É aquele ensino religioso que defende uma determinada religião. Quando eu cursei a graduação, né, quando eu comecei fazendo ciências contábeis e depois passei por direito. Quando eu estava fazendo ciências contábeis, eu tive uma matéria que era ensino religioso. A universidade era luterana, mas o ensino religioso era não confessional, ou seja, não defendia a doutrina da igreja luterana. Defendia, na verdade, apresentava o ensino religioso de forma genérica, de forma ampla, para conhecermos todas as religiões do mundo, quais são as mais comuns, catolicismo, espiritismo, umbandismo. Nós aprendemos muita coisa, foi muito gratificante para mim. Só que aí agora o que foi parar no Supremo é a possibilidade desse ensino religioso ser confessional. Ou seja, é possível, senhoras e senhores, que um ensino religioso num ambiente escolar oficial do Estado tenha uma determinada religião, uma defesa de uma determinada religião. Ó, vamos estudar aqui, né, o ensino religioso, mas o foco vai ser no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo. Pode ou não pode? Professor, pare de enrolar. Vamos lá, ó. O Supremo Tribunal Federal é formado por 11 ministros. E sabe qual foi o resultado? 6-5. Apertadíssimo o resultado. Mas prevaleceu, logo, o 6 ganhou, né? Óbvio. Prevaleceu que não fere a laicidade do Estado, a liberdade religiosa, a possibilidade, e aqui eu estou lhe respondendo que sim, é permitido o ensino religioso confessional. Olha que decisão do Supremo. Olha que decisão do Supremo. Contudo, mantém-se ainda que é de matrícula facultativa, mas pode sim ser confessional. Tá bom? Fechou? Vem comigo, Wagner, vem comigo. Wagner, será que eu consigo já botar um outro assunto aqui? Vou botar. Vamos avançar? Ó, vou apagar aqui, rapidão, que eu acho que dá pra gente falar alguma coisinha. Nem que eu estique um pouquinho esse bloco, mas eu acho que a gente chega lá. Se ligue, vamos falar agora, vamos mudar de educação, vamos para cultura. É direito ainda, está dentro da ordem social, tá bom? Então não vou nem mudar o bloco, vou jogar aqui dentro mesmo. Pode, Wagner? Muito bem, retomando aqui ordem social, mas agora falando sobre a cultura, quero lhe chamar a atenção para alguns pontos. Vamos lá. Ó, então estamos falando da ordem social, agora no aspecto das disposições sobre cultura, beleza? Ó, deixa eu te tranquilizar.
Você vai ver no texto constitucional que são poucos os artigos que falam sobre cultura. E o examinador, cá entre nós, ele não lembra muito de cobrar esse assunto. Mas, caso cobre, a tendência que ele venha a explorar é o que eu vou te passar a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, ordem social, cultura. Cultura é típico direito, direito de segunda geração. Lembra lá que eu lhe falei, quais são os direitos de segunda geração voltadas à igualdade? Eu tenho sociais, econômicos e tenho o quê? Culturais, ok? Então, é direito seu, meu, nosso, ter acesso à cultura. Com isso, senhoras e senhores, uma vez que é direito, torna-se, dever do Estado proporcionar o acesso à cultura. E você há de convir que cultura não é somente, curtir um show grátis, não é só ir ao teatro, a uma peça, teatral. Não, tem muita coisa além disso. Por exemplo, nós temos algumas festas no Estado brasileiro que é tradição, que nós, temos como cultura nacional. E o incentivo a essas festividades é o cumprimento do dever estatal em proporcionar cultura, ok? Só que nós precisamos agora analisar aquilo que pode cair na tua prova. Por isso, o primeiro conteúdo está no artigo 215. Vem comigo, Wagner, joga na tela. O artigo 215, você vai ter que ler o 215, 216 e 216A. 3 artigos só. O 215 diz assim, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de manifestações culturais. Então perceba que é dever do Estado, vem comigo, Wagner, é dever do Estado proporcionar, incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Como eu lhe disse, o examinador não lembra muito desse assunto em provas. Mas, recentemente, quando eu digo recente, alguns anos agora para trás, houveram algumas decisões do Supremo que foram algumas questões jurisprudenciais importantes e que podem aparecer na sua prova, ok? Então, nós vamos entender aqui alguns pontos. Para isso, nós precisamos começar a falar sobre um dos pontos que foi parar no Supremo Tribunal Federal, que é, a possibilidade ou não do sacrifício de animais em cultos religiosos. Você pode estar pensando, isso existe? Religiosos. Existe e muito, ok? Eu venho de um estado onde a religião de matriz africana, conhecida como candomblé, é muito forte. O estado da Bahia tem muito terreiro de candomblé. E aqui eu manifesto o meu maior respeito a esta religião. Tenho alguns amigos que são integrantes da religião. Então tenho um total respeito, cada um no seu quadrado, todo mundo vivendo junto. Tá bom? Então isso é importante que nós deixemos muito claro aqui. Só que lá nos terreiros, nas religiões de matriz africana, em algumas dessas cerimônias, desses cultos, havia o sacrifício à morte de animais. E aí surge a pergunta, é possível o sacrifício de animais em rituais, em cultos religiosos? Sim ou não? Vamos lá.
Para lhe responder, eu vou vir aqui para a tela e lhe dizer que sim, o Supremo entendeu que é possível. Mas o que vai cair na sua prova é isso aqui, ó. Olha o que vai cair na sua prova. Espera lá, antes de mostrar o recurso extraordinário, jogue na tela aí, Wagner. O parágrafo 1º do artigo 215, ele vai fundamentar isso que nós estamos falando, que ó, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e a das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, as nossas culturas populares, o Estado deve participar, proteger, garantir. Mas olha aí o texto, tá? Recurso extraordinário 494/601 diz: é constitucional, ó, a Lei de Proteção Animal que, a fim de resguardar o quê? A liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Então vem comigo, Wagner, vem comigo, vem comigo. Ei, ei, ei! A partir de hoje você não pode errar mais. Sacrifícios de animais em rituais, em cultos de religiões de matriz africana é plenamente constitucional, ok? Eu sei que você pode não concordar, e eu respeito isso, mas para fins de prova, leve isso com você. Tudo bem? Maravilha. Ó, ponto 1, morto e enterrado. Wagner, ponto 2, velho. Ponto 2 agora, ó, chama-se farra do boi. O que é isso, professor? Isso aqui é matéria de direito constitucional? É? É. Farra do boi, rinha de galo. Já viu uma rinha de galo, Wagner? Não? Rinha de galo, eu já vi. Rinha de galo e vaquejada. Eita porra, vaquejada. Isso é muito forte no Nordeste. Vamos lá, se ligue. Ó, esses 3 assuntos chegaram no Supremo. Farra do boi, comum em Santa Catarina. Rinha de galo, nordestão, né, meu Nordeste. E todo o Brasil tem muito isso. E vaquejada. Vou falar o que é cada um dos 3, porque uma vez uma aluna perguntou, professor, que diabo que é isso? Se ligue, farra do boi, segundo conta a história, isso tem origem na religião católica, ok? Porque aquele boi, ele estaria sendo simbolizado como se fosse o Judas. E numa determinada festa, né, de origem católica, pega aquele boi, e fica, né, sacaneando o boi, furando ele, né, dando choque, e solta esse boi no meio da rua para que ele corra atrás das pessoas, e as pessoas, em contrapartida, bate nele, né, fura o boi, alguns fura olho, machuca o bichinho. Então essa é a farra do boi. Alguns dizem que isso é cultura, ok? Isso é a ideia. Rinha de galo, todo mundo sabe, né? Bota 2 galos para brigar, aquele que tem a espora maior que fura o outro, ganhou, tá resolvido. E vaquejada, todo mundo sabe o que é vaquejada, né? Nós temos ali no Nordeste, né, os grandes eventos de vaquejada. Então, esses são os pontos. Eles chegaram ao Supremo Tribunal Federal, os 3, ok? Sobre a possibilidade ou não de manutenção da rinha de galo, da vaquejada e da farra de boi. Ó, o que aconteceu? Tá pegando aí, Wagner? Volte aí na vaquejada. Show, isso. O Supremo disse, ei, farra de boi, tá errado. Ilegal. Não pode. Isso não é cultura, ok? Não. Tá proibido. Beleza. Rinha de galo, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Não pode. Já quando chegou na vaquejada, o que o Supremo fez? O Supremo disse, ó, inconstitucional. O que é inconstitucional? Era uma lei do estado do Ceará que regulava a vaquejada. E o Supremo entendeu que aquela lei que dispunha sobre vaquejada era inconstitucional. Mas olha o que aconteceu, senhoras e senhores, olha o que aconteceu. E quando o Supremo falou que não pode
Farra do boi e rinha de galo, tava de boa. Tranquilo, ninguém brigou. Agora, quando chegou na vaquejada, aí deu ruim. Na vaquejada, o bicho pegou. E eu coloquei no seu material, né, que provavelmente isso afetou interesses de pessoas, né? Pessoas que, por acaso, tenham lucro, que gostem muito da vaquejada, tá? Eu não tenho nada contra, até porque eu nunca nem participei. Então, não posso falar nada, ok? Mas, quando chegou na vaquejada, deu problema. O que aconteceu? O Congresso Nacional, de forma, né, excepcional, de forma na velocidade da luz, aprovou, sabe o quê? Ó, promulgou uma emenda à Constituição de número 96 de 2017. Essa decisão do Supremo é de outubro de 2016, essa da vaquejada. Em junho de 2017, pouco mais de 7 meses, né? O Congresso trouxe uma emenda à Constituição que está lá no parágrafo 7º, eu acho, do artigo 225, vai estar lá. A emenda constitucional número 96 diz o seguinte, joga na tela, Wagner. Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o artigo 1º do artigo 215, que é o que estávamos a falar, dessa Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas, ó, por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Vem comigo, Wagner, vem comigo. Então, senhoras e senhores, prestem atenção. Em outubro de 2016, o Supremo disse, ó, é uma prática cruel essa vaquejada, logo não pode ter mais. Tempos depois, o Supremo vai lá, uma vez, ou melhor, o Supremo não, o Congresso Nacional, uma vez que ele não está, né, limitado, subordinado a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, isso chama-se fossilização da Constituição, para evitar, melhor dizendo, a fossilização. O que é fossilização? Que as decisões, né, se tornem um fóssil. Então, é possível que o próprio Supremo ou o Congresso Nacional vá de encontro àquela decisão do Supremo, ok? O legislador pode fazer isso, ele não está subordinado, por exemplo, a uma súmula vinculante, ele pode ir de encontro e legislar nesse sentido. Mas isso é uma outra matéria, isso é uma outra regra, ok? A matéria mesmo, melhor, mas é um outro assunto. Então, o Congresso foi lá e editou essa emenda. Só que você percebeu que... Joga no texto na tela aí, Wagner. Perceba que, ó, a emenda falou que tem que ter uma lei para regulamentar o bem-estar dos animais envolvidos. Não está vendo aqui? Esse texto aqui da emenda foi promulgado em junho de 2017. Mas vem comigo, Wagner, vem comigo. Ó, em novembro de 2016, ó, novembro de 2016, o Congresso Nacional, ou seja, um mês depois da decisão do Supremo sobre a vaquejada, o Congresso Nacional editou a Lei 13.364 de 2016, que ia de encontro à decisão do Supremo. Olha o que a lei diz. A Lei 13.364 de 2016, em seu artigo 1º. Esta lei reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais. Eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural, ó, patrimônio cultural brasileiro, e dispõe sobre as modalidades esportivas e tradicionais sobre proteção ao bem-estar animal, ok? E aí vai falar sobre a questão do bem-estar animal. Vem comigo, Wagner, vem comigo. Se liga, presta atenção. O que aconteceu aqui? Eu quero que você entenda.
Lá em 2016, em outubro, o Supremo disse, olha, vaquejada não dá. A lei do Ceará é inconstitucional. Beleza. Tava, né, colocando uma pedra ali na discussão. Um mês depois, o Supremo vai lá, ou o Congresso, vai lá e edita essa lei, a 13.364, que, ó, elevou a vaquejada a patrimônio cultural brasileiro, ou seja, para alinhar com o parágrafo do artigo que nós estávamos a falar aqui, o 215, ok? Que fala da cultura brasileira. E diz que isso não é maus tratos. O texto anterior falou que não é prática cruel, ok? Mas, para matar de uma vez por todas a decisão, 7, quase 8 meses depois, ele vai e emenda a Constituição. Aí acabou de uma vez por todas com a discussão. Então, ó, iniciou como não podendo mais a vaquejada, contudo, atualmente, uma vez que está previsto na Constituição, tem a lei que a própria emenda se fala, então, em tese, está permitido a vaquejada como, né, patrimônio cultural brasileiro, ok? Então, ó, com isso, nós chegamos aqui ao fim desse assunto. Eu lhe digo que, caso lhe seja cobrada alguma coisa sobre ordem social, cultura, vai estar aqui. Então, você tem que fazer a leitura do 215, 16 e 216A, ok? E ter o conhecimento a respeito dessas decisões jurisprudenciais. Cá entre nós, se você souber isso, não tem quem te segure, meu irmão. A sua aprovação está chegando. Tá legal? Fica com Deus, forte abraço